A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Roda de leitura com Elise Mogg. A Galinha Garnizé e outros Eusébios de Queiroz. Racismo na Sociedade Brasileira. E Guarda pra Mim. Escritos por Elise Mogg e publicados pela editora Letra Capital. Classificação livre. Recurso de acessibilidade Libras. Bom, meu nome é Elise Mogg, eu nasci no Rio de Janeiro, sou militante do movimento negro, sou poeta e contista também, escritor já há algum tempo, tenho publicações em vários países. A minha formação acadêmica, eu sou mestre em História Comparada, pedagogo, analista de sistema especializado em administração de empresas. Eu comecei como analista de sistema, depois eu fiz especialização, depois fiz pedagogia e, finalmente, eu fiz História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fundei o grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, o grupo Bate-Boca de Poesia e também o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que é a organização onde hoje eu sou secretário executivo. Antes, eu também participei da fundação do jornal Maioria Falante, que era um jornal que reunia, as minorias, digamos, econômicas, e as ditas minorias, negros, índios, LGBT, NICEIs, SANSEIs. Era um trabalho muito bacana do jornal. O jornal durou mais de 10 anos. Eu presidi o Conselho Executivo do Instituto Palmares de Direitos Humanos aqui do Rio de Janeiro e coordenei o primeiro, segundo e terceiro encontro de poetas e ficcionistas negros na década de 70. Essa é mais ou menos a minha história curricular. Tem muita coisa, tem mais coisa, mas eu acho que isso é o principal. Meus principais livros são A Cor da Demanda, de 2010, Guarda pra Mim, esse que a gente comentou, ou que vou comentar agora, que comentamos. O meu último livro publicado é A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz, e saíram ainda no ano de 2020 uma coletânea do Grupo Negrícia, chamada Amor e Outras Revoluções, que é onde a gente reúne os poetas, muitos poetas, quase todos os poetas do Grupo Negrícia, e alguns convidados que batalharam aí contra o racismo e contra a ditadura nas décadas de 80, 90 e até recentemente. Acho que é isso. Tem aí, por perspectiva, um livro meu, uma antologia de poemas de minha autoria chamada Todo Preto, mas esse eu ainda estou tendo que reler, porque nunca fica bom. É um prazer estar aqui nessa celebração literária dessa feira. Quero agradecer ao convite, à equipe que organizou a feira, que está organizando a feira, e dar também meus parabéns pela iniciativa. Bom, meu nome é Elise Mogg, eu sou poeta e contista, já lido com literatura negra há bastante tempo, desde meados dos anos 70, finais dos anos 70. E quando eu falo, eu não posso entrar num papo sobre um livro meu, sobre os meus livros, sem falar um pouco, da história dessa literatura negra contemporânea. E literatura negra, eu diria que sempre houve, porque desde 1634, com Henrique Dias já se escrevia, mas a literatura enquanto arte, nós nunca tivemos uma geração de escritores negros. Nós tivemos, ao longo da história da literatura brasileira, escritores negros esparçados, mas não
que não se relacionavam do ponto de vista de construir uma estética, do ponto de vista de construir uma presença dentro da literatura brasileira, enquanto negros, né? E na luta contra o racismo, na reorganização da luta contra o racismo, na década de 70, durante a militância do movimento negro, nós tivemos a oportunidade de conhecer, na luta, né, no processo de luta, e conhecendo poetas, e poetas de todos os lados, de todos os estados, de vários estilos, e nós começamos a nos falar nesse período e sentimos a necessidade, porque a luta do movimento negro era essencialmente uma luta de combate ao racismo, e, enquanto escritores, nós percebemos que havia possibilidade de nos unirmos, ou como movimento, ou como uma ação literária, e fizemos isso, né? Escritores de vários estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, começamos a refletir sobre a possibilidade de se construir uma literatura de combate ao racismo, né? Na mesma pegada da luta do movimento negro. E isso, de fato, foi um processo que resultou em êxito, e nós passamos a construir uma literatura em que produzíamos uma subjetividade diferente da subjetividade da personagem negra na literatura clássica brasileira, na literatura canônica brasileira. Então, era o protagonismo negro na sua dimensão humana. Foi isso que nós construímos, foi assim a primeira intenção da literatura negra, além, evidentemente, de combater o racismo. Esse processo foi extremamente exitoso, né, porque nós conseguimos, já em 83, fazer o primeiro encontro de poetas e ficcionistas negros, 84 o segundo e 85 o terceiro, né? E começamos, além da literatura, contos, teatro, poucos romances e muita poesia, nós começamos também, houve uma reação acadêmica em relação a isso, primeiro uma negação da possibilidade de existência de uma literatura negra no Brasil, ao que nós contestamos, e contestamos da seguinte forma: passamos a produzir, nós próprios, autores negros, uma reflexão teórica sobre a literatura que nós produzíamos. E, paralelo a isso, foram surgindo os grupos quilombos de São Paulo, o Grupo Negrícia, no Rio de Janeiro, o Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, os GENs, escritores negros de Salvador, e mais autores espessos, né, em vários estados do Brasil. Aí, desse momento, aí, em Minas Gerais, um dos destaques era o Adão Ventura, grande companheiro, grande poeta também, né? Então, nós fizemos o primeiro, segundo e terceiro encontro de poetas ficcionistas negros. Depois, percebemos que havia uma produção que não circulava, não havia distribuidora, né? As editoras não se interessavam pela nossa literatura, evidentemente, e nós passamos essa produção, nós começamos a criar uma forma de distribuição que consistia no seguinte: um sujeito lá da Bahia escrevia o livro, aí mandava para poetas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e esses livros eram vendidos. Então começou a ter uma circularidade muito grande, primeiro entre a gente, e depois para a nossa comunidade, porque essa literatura era potencialmente dirigida para a comunidade negra. Isso evoluiu e nós passamos a ter, de forma mais sistêmica, essa circulação e essa divulgação, e, paralelo a isso, já produzindo textos críticos sobre essa literatura. E ela foi se consolidando, até que a academia, finalmente, né, pôs os olhos nessa expressão nova, né? Nessa expressão nova, eu falo que eu pertenço à primeira geração de escritores negros, porque até então, como eu disse no início, né, existiam escritores negros, mas eles não se colocavam como um movimento, como uma ação
de combate ao racismo eram peças isoladas por pessoas como Luiz Gama, Cruz de Souza, Machado de Assis, eram todos escritores, mas ali, né, no mundo da literatura brasileira, com corte racial muito diminuto e sem nenhuma intenção objetiva de intervir no cânone brasileiro. E nós fizemos isso com, com muita categoria. A legitimidade sobre isso veio não só pela receptividade do público, né, por essa literatura, como também pelos estudos acadêmicos, são muitos estudos, são monografias e teses várias sobre a literatura negra, produzidas aqui, principalmente pelo pessoal de literatura comparada, produzidas aqui e produzidas também no exterior. Então, hoje, eu diria que já estamos lá pela terceira geração de escritores negros. Eu tenho um conceito muito bem fechado, eu poderia fazer uma literatura brasileira, mas a minha opção é de escrever uma literatura de combate ao racismo. Para ser literatura negra, com esse conceito que nós temos, produzida por negro, que reflete a realidade da comunidade negra, que expressa as subjetividades do negro, que expressa o respeito pela vida negra nas suas diversas fases, desde a infância, desde o nascimento até a velhice, essa literatura eu considero literatura negra e literatura de combate. É claro que há uma competência muito grande, uma criatividade muito grande, né? Mas a gente tem algumas restrições pela forma com que algumas pessoas estão fazendo literatura negra. E estão fazendo literatura e dizendo que é literatura negra. Mas isso não é, de forma alguma, uma censura. Eu acho que tem que se escrever, é importante escrever, porque quando nós escrevemos, nós estamos também entrando numa outra área, que é o recontar da nossa história, né? Isso eu vou falar mais na frente no livro, num outro livro. E eu gostaria de falar agora sobre o livro Guarda para Mim, que é esse livro. É um livro de 2015. Vamos lá. Isso é um livro de 2015, talvez seja o livro mais intimista dentre os meus livros, porque a minha literatura, no geral, ela trata de questões sociais, né, das questões urbanas, das questões de trabalho, das questões da vulnerabilidade negra, do amor do negro pelo negro, do cotidiano negro, né? E esse livro eu dei uma guinada e ele tem embora eu trate dessas questões, ele tem um caráter bastante intimista, né? Foi um processo de criação, como é todo o meu processo de criação, tranquilo. Eu lanço livro, acho que de 5, 6, 10 anos, depende, né? No caso desse livro, eu levei 5 anos para preparar, embora alguns poemas já tenham sido escritos anteriormente, né? Como é o caso nesse livro, Guarda para Mim, tem um poema que foi escrito em 1985, mas eu achei que ele só estava maduro agora em 2015. Então, você trabalha, burila, volta, tem uma palavra, tem uma coisa que te incomoda. Dificilmente eu desisto do poema. Eu vou trabalhando, 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 até a exaustão, né? Minha e do poema. Tem uma hora que o poema desiste de resistir e eu me sinto um vencedor, né? Esse livro ele teve uma receptividade muito boa. Dentro essa questão da literatura negra, ela tem uma resposta legal por parte de professores, principalmente professores negros, que levam os nossos livros para a escola, numa experiência assim que altera totalmente o modo, né, de utilização do livro didático dentro da escola, porque são poucos os autores negros que estão, por exemplo, nas listas do MEC, né? E os professores, geralmente, que são militantes,
do movimento negro, não tem dúvida em levar os nossos textos para a escola. Isso é uma coisa muito bacana, porque a, a, a forma como a criança, como o estudante negro, se identifica com essa literatura, como ele vê a sua vida nessa literatura, é fantástico. Nas muitas palestras que eu dei, eu tive a oportunidade de conversar com os estudantes, né? Com os meninos, com as meninas. Já tem um potencial imenso para a literatura, muitos deles são poetas, muitos deles tentam ser poetas, né? E falar da existência negra por meio da poesia para essas crianças é realmente algo de fantástico. Muda muito a visão delas em relação ao mundo, em relação a si próprias, em relação às suas próprias famílias. Esse livro, Guarda para mim, ele se divide em 5 movimentos, em 4 movimentos. Eu vou falar sobre esses movimentos e ler alguns desses poemas, né? O primeiro movimento, há uma coisa importante de se falar sobre esse livro, é que ele é um livro da editora Letra Capital, está saindo uma segunda edição agora, se já não saiu. A capa é um baobá fotografado pelo Januário Garcia, o fotógrafo Januário Garcia, falecido recentemente, né? Ele tem a orelha também escrita pelo Januário Garcia e o prefácio da escritora Lia Vieira. Foi muito bem aceito o livro e ele está dividido em 4 movimentos. O primeiro movimento é Filosofia e Outros Bichos, em que eu trato exatamente das questões filosóficas de cotidiano, não é? E as questões filosóficas de cotidiano são sempre elas emanam muitas vezes do bar, né? Mas não é o nosso caso. E nesse movimento, Filosofia e Outros Bichos, eu destaquei aqui para uma leitura o poema Azul Derramado, né? O poema Azul Derramado é um poema que eu gosto muito, é um poema bom de recitar, né? E lá vamos nós, com Azul Derramado. Às vezes eu gaguejo, mas vocês não fiquem nervosos, não tem problema não. O azul vazou e derramou-se em nada. Manchou o preto, manchou a água, e escorreu insensato, antecipando as próprias pegadas. O céu ferido, como se houvesse talho profundo, vazava mais azul. E mais azul tudo ficava com seus vários tons sofridos. E outros tipos de azul se espalharam por trás do horizonte como uma praga voraz devastando as outras cores. O preto, manchado de azul, sobreviveu marcado para sempre. O vermelho e o amarelo, coitados, você derramou-me. Então, ainda dentro dessa linha, né, de reflexão sobre a filosofia e outros bichos, tem um outro poema aqui que eu acho muito legal, que é um poema chamado Mim. Um furacão passou em mim e me levou. Nada restou de mim do que em mim ficou. E um últimozinho dessa filosofia e outros bichos, monodrama. Não, não, não. Não é possível escutar 2 gritos da mesma dor. Sim, sim, sim. É possível sentir 2 dores no mesmo grito. Então, o livro evolui para o segundo movimento, que é amor e essas coisas. E nesse movimento do amor e essas coisas,
eu destaquei 2 poemas. O primeiro é As Tralhas, os Sonhos. Deixa eu chegar aqui nele. É um poema que eu gosto muito. As Tralhas, os Sonhos. Arrumou os encantos e toda a dor que tinha. Com as perdas, fez uma pilha certinha. E os ganhos que sobraram, resolveu doar como desejos que não serviam mais. Se espargiu com a alfazema, cheiro bonito, ficou o dito pelo não dito, e os dois aprenderam a amar com o que podiam. Com tudo, tudo certinho dentro dos seus escaninhos. Ainda dentro desse segundo movimento, o amor e essas coisas, né? Tem um poema chamado Desejo, Razão, Conflito e Posse, que é um poema, evidentemente, como eu falei, eu escrevo muito em cima do nosso cotidiano, né? E esse poema, Desejo, Razão, Conflito e Posse, foi sobre uma história de amor que culminou em tragédia, né? Uma pessoa esquartejada dentro de uma mala, né? E se o amor for essa dor toda que li nos jornais digitais da morte, nos órgãos genitais? O amor cortado, 4, 5, 6 pedaços e embalado numa mala. Ainda dentro desse livro, tem um outro movimento, né, que é chamado O Tempo por Aí, que é uma coisa bem despretensiosa, né? E no Tempo por Aí eu destaquei o poema, 2 poemas também. O primeiro é Com Testemunhas. Com testemunhas. Quando Vladimir Malevich, lá na Rússia, terminou de pintar o quadro negro sobre fundo branco, ninguém poderia imaginar que, em pleno século XXI, no coração nervoso da Lapa, eu veria, ali, na direção da catedral, uma luz azul marinho sobre o céu azul marinho. No mesmo momento, eu jurei, entre amigos e as putas, entre os travestis e os medidos, entre os meninos de rua e do bis, e um ex-padre arrependido. Não, nunca mais eu vou beber absinto. E o outro poema desse movimento que eu destaquei é um poema chamado Quando o Poema Acaba. Ontem foi uma tímida goteira. Hoje foi um fio suave de luar que vazou entre o vazio das telhas. Amanhã, chova ou faça lua, dou um jeito nesse telhado e acabo com essa besteira. E por aí vai, né? Tem mais um poeminha chamado E-mail, que é assim: meu endereço não é um envelope de carta. Meu lar não quer selo. E ainda dentro desse texto, né? Dentro por aí, ainda dentro desse livro, guarda para mim um último movimento, que é o 4º movimento, que é O Povo e Aqueles. Nesse 4º movimento, eu destaquei aqui 4 poemas, mais ou menos curtos, né? Poemas curtos, e o primeiro desses poemas, na página 69, é um poema chamado Memórias. Né? Já fui tão romântico, mas tão romântico, que pensava que toda dama de puteiro tinha um ursinho de pelúcia.
O outro poema é um poema chamado Distúrbio Psicossomático, que é já um poema que eu começo a tratar da questão racial no livro. Distúrbio psicossomático, aliás, banzo. Tem dias que o coração aperta, uma tristeza vai moendo as entranhas, uma moleza esbagaça os planos, uma certeza estraga o amanhã. Vou me curar na praia de Copacabana. Sentado ali, por finito tempo, fico olhando aquela merda de Oceano Atlântico que interrompeu o meu destino. O outro poema, como eu falei, Aos Mortos das Nossas Cotas. Eram 4 meninos, tão jovens, tão bonitinhos, subindo aos céus como se fossem anjos, meio passarinhos, guiado por uma senhora cega e equilibrista, que para o colo de Deus conduzia as 4 carniças. O céu pontilhado de azul, com lânguidos carneirinhos brancos, parecia perto e finito, que quase se tocava nos santos, mas ficou tão distante quando uma das mães explodiu das entranhas medonho grito. Os corpinhos negros, com brancas asas de anjo, foram vomitados da vida e pingava sangue das feridas daqueles anjos malquistos. Bem na beira do valão, entre pneus, latas, outros lixos, os corpos dos 4 pretinhos se somavam a outros corpos que juntos foram todos mortos, mas não excederam as cotas. O grito de uma outra mãe, valha-me Deus, quanta matança, que matança é essa? Interrompeu todos os gritos das mães dos outros pretinhos. E as estatísticas rolam, é dado de boca em boca. Cada pretinho na cota da escola vale 10 pretinhos na vala. Isso é uma situação que a gente está vivendo já, não é um fenômeno, né? Um modo cultural da sociedade brasileira, o extermínio de crianças e adolescentes, mas estamos na luta e cada vez que eles acirram a violência contra a gente, mais nós acirramos a disposição de liquidar com o racismo no Brasil. E um último poema, também desse livro, esse livro foi editado em 2015, aliás, desculpa, esse livro foi editado em 2015, então o poema aqui não tem nada a ver com os fatos recentes, mas provavelmente já era uma premonição ou gente que a gente já vivia nesse estilo aqui. Um neguinho sem noção. Nasceu e cresceu no meio daquele povo, pulsando vida e cultura, nanã, oxóssi, assentamentos, agogôs, rompis, berimbaus e tamborins. Foi nutrido com inhame, quiabo e amendoim, protegido com banhos de aroeira, defumador de 7 pembas, ponto cruzado de Ogum com Oxóssi e contas vindas do interior da Guiné. O tolo se juntou com os brancos, se encantou antes de fazer o guri. Agora, esse neguinho é contra as cotas, diz que a escravidão não deu tanto, que a cultura, a vida é folclore e azeite de dendê prejudica o coração. Tá bem. Galinha de casa não se corre atrás. E os búzios já disseram que em breve mesmo, esse menino que cuspiu no prato que comeu vai ganhar dos brancos com quem se meteu
um pelourinho só para ele se exibir. Então, esse é o tom do livro Guarda para Mim, da editora Letra Capital, que pode ser adquirido pelo site da editora, é só botar Letra Capital ou /LCMOG, que vai aparecer os meus livros naquela editora. Né? E o outro livro, que eu gostaria de comentar brevemente com vocês, é A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz, Racismo na Sociabilidade Brasileira. Esse livro tem um singular porque ele foi publicado agora, em 2020, no final de 2020, em dezembro de 2020, pegamos a pandemia aí, ainda assim, como eu fiz várias lives sobre o livro, teve uma venda bacana, né? Principalmente por conta das lives, e é um livro de artigos e palestras que eu dei desde o ano 2000. Então, tem texto do ano 2000 e o mais recente deve ser de 2019. E o surpreendente desse livro, e por que eu lancei esse livro? Primeiro, porque ele narra um pouco a nossa visão da história. Né? Ele passa por diversos momentos da nossa luta, diversos momentos da luta do movimento negro, né? Principalmente nessa em que a gente foi evoluindo na consolidação de direitos, na conquista de direitos no campo democrático. Não foram um nem dois, acho que nos últimos 40 anos, né, a comunidade afro-brasileira oferiu mais direitos do que nos 300 e tantos anos de escravidão. A dificuldade nossa é que nós conquistamos o direito no campo democrático através das lutas, principalmente das lutas do movimento negro, conquistas como a cota, como a Lei Caó, como a demarcação das terras quilombolas, como a Lei 10.639, que é uma lei excepcionalmente contra-hegemônica, né? Uma lei que, se a gente conseguisse aplicá-la na plenitude, nas escolas, o racismo estaria praticamente condenado, porque a gente tem que entender também que a escola é um celeiro de propagação do racismo. E nós trabalhamos com educação, na formação de professores. Eu sou gestor, secretário executivo de uma organização chamada Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que existe há mais de 30, foi fundada em 1989, e dentre as nossas campanhas, nós tivemos uma campanha Não Mate Nossas Crianças, que naquele momento se matava 4 crianças por causas externas no Rio de Janeiro, contra o tráfico de mulheres, contra o trabalho infantil. Nós estamos pragmaticamente envolvidos no combate à intolerância religiosa, e esse livro é um pouco reflexo dessas minhas lutas, tanto do ponto de vista de palestras que eu dei, quanto do ponto de vista de reflexão, e também com artigos. Né? O livro ele tem um título que a gente percebe-se, né, que é uma tremenda de uma metáfora, A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz. Por quê? Porque o Eusébio de Queiroz era um escravocrata, né? Ou pelo menos serviu no regime escravocrata. Ele era angolano, mas foi o sujeito que, dentre outras coisas, ele possibilitou a existência da primeira escola para negros no Brasil. Né? A escola do professor Protestatos, aqui no Rio de Janeiro, onde hoje é a Rua Uruguaiana. E o Eusébio de Queiroz frequentava também um espaço do Paulo Brito, que foi o primeiro editor negro aqui, né? Editor de Machado de Assis e outros autores importantes da época, no momento que ainda não era bem definida a questão da escolarização de negros, né, e de escravizados, mas o Eusébio de Queiroz
ele tinha era tão essa coisa, nessa patologia do branco brasileiro é tão incrível que o mesmo cara que autoriza a criação de uma escola só para negros, ele autoriza porque já havia conflito da frequência de negros nas escolas, né? Ele é o camarada que assinou a Lei da Terra, que praticamente baniu do negro a possibilidade de ter acesso à terra. Então, e ao longo da história do Brasil, a gente vai lidando o tempo todo com essas contradições, né? E essas contradições nos causam a impressão que há uma anulação dos conflitos, mas não há anulação dos conflitos. O conflito principal, né, de toda a história brasileira é a tentativa, primeiro, a utilização do negro ao extremo, né, como força de trabalho, o controle do seu corpo, o controle dos seus fundamentos de humanidade, e depois a negação dele como ser social. E até hoje a gente vê isso nas diversas formas de como o racismo se manifesta, né? Então, é um livro que a gente aborda diversos temas. A gente fala aqui sobre o papel do Abdias Nascimento, sobre o papel do Abdias Nascimento no Congresso Nacional, né, e na cena de militância do movimento negro, como um expoente do movimento negro. A gente reflete sobre a questão do centro da abolição, né, da celebração da abolição ou não. Nós não podemos negar que a abolição é um fato histórico relevante, né? E quando a gente mergulha no entendimento da abolição, a gente vai entender o processo abolicionista, porque os abolicionistas, digamos, revolucionários, propunham uma inclusão plena do negro. E o projeto vencedor foi o projeto dos abolicionistas escravocratas que depois fundaram a República na maior cara de pau. Então, a gente tem uma boa reflexão sobre isso, né? Nós abordamos muito a questão de formação de professores e falamos de uma escola proativa na superação do racismo institucional. É fundamental, e aí amparado na lei da 10.639, né? É fundamental que a gente consiga mexer nos currículos, mas mexer no currículo é um negócio que é praticamente mexer na ideologia, né, da educação brasileira. E ali nós fazemos boas provocações a respeito de uma reflexão disso, de como o professor está atuando dentro da sala de aula, que aí ele tem uma certa autonomia para escolher o tipo de literatura que ele vai oferecer ao seu aluno, o tipo de práticas, né, de construção da igualdade, de superação do racismo que ele pode fazer. Não é só fechar e seguir o programa, que é o programa político-pedagógico, o projeto político-pedagógico que as secretarias enviam. É fundamental o envolvimento da comunidade na formulação desse projeto político-pedagógico, é fundamental a participação do corpo discente da escola na formulação desse projeto, e isso requer atitude de educador. E hoje a gente tem uma grande dificuldade sobre essa atitude do educador, primeiro porque há uma evangelização da escola. Então, a Lei 10.639, ela tem restrições, muitas restrições, né? E talvez a mais violenta delas e a mais incompreensível delas seja de considerar que a Lei 10.639, o impedimento do avanço da Lei 10.639 da escola, está diretamente ligado à demonização da cultura negra por parte de professores, diretores evangélicos. E isso é um fato, a gente tem constatado aqui por onde, praticamente pelo Brasil inteiro. Quem lida com a educação e quem lida com a Lei 10.639 sabe disso. A questão da juventude negra, né? Construção da identidade, memória e afirmação, é um artigo em que eu trato de como a infância evoluiu, né? Daquele estado de criança, da criança como um incapaz,
até a construção dos muitos direitos que as crianças têm hoje, como isso evolui na Europa, como isso evolui no Brasil. Eu passo um pouco pelas escolas do tipo das escolas correcionais, escola de formação de marinheiro, depois FEBEM, aqui no Rio de Janeiro, Fundação Casa, em São Paulo. Quer dizer, toda essa política de guarda e de restrição de liberdade contra o direito da criança, contra a oportunidade da criança se evoluir como um cidadão. Né? Eu falo também, num outro artigo, eu falo um pouco das hegemonias nacionais e as ações afirmativas no Brasil, o terror, né, que o branco brasileiro, a instituição branca brasileira, tem da possibilidade das ações afirmativas, é como se eles fossem perder direito na medida que a população negra consiga avançar, né, consegue avançar, por meio de uma política de cotas, por exemplo, o branco médio brasileiro acha que vai perder direito. E uma outra questão, dos direitos que nós conseguimos no processo democrático, ninguém queimou lugar nenhum, ninguém deu tiro em ninguém para você conseguir as leis que nós conseguimos. O nó é que quando você avança, você consegue o direito no campo democrático, mas na hora de operar esse direito, o operador desse direito geralmente é um branco que está dentro da máquina do Estado, e aí ele também já se acomoda dentro desse racismo estrutural que é violento, existe e impede não só a conquista de negros, conquista de mulheres, conquista das comunidades originárias. Esse operador desse direito ele é de uma competência incrível para não deixar o direito se consolidar. Por outro lado, nós não conseguimos nos organizar no sentido de exigir a apropriação desse direito, né? De exigir a aplicação, expansão e divulgação desse direito. E eu reflito um pouco sobre isso nesse artigo sobre as hegemonias nacionais e as ações afirmativas no Brasil. Depois, eu passo muito sobre a história dessa literatura negra, com os 3 ou 4 artigos sobre literatura negra, contando a história, contando a evolução, contando os momentos críticos. Né? Tem um artigo chamado Derrotadas e Seduzidas, que é especificamente sobre tráfico de mulheres no Brasil e no mundo. É uma coisa muito complicada, porque esse artigo foi produzido na década de 90 e hoje, quando nós vamos procurar as informações a respeito dessa prática, que é o segundo volume de produção de dinheiro ilegal, né? Perde para as armas e depois para as armas, tráfico de pessoas e depois tráfico de drogas. E tráfico de pessoas não é só prostituição, trabalho escravo, a questão tráfico de órgãos, tudo é um emaranhado louco que a gente fica questionando, né? Qual é, se há uma pergunta filosófica, qual é o sentido da vida, e cada um, a cada momento, tem uma resposta para essa pergunta, eu, diante dessas tragédias, como o extermínio de crianças no Brasil, como o tráfico de pessoas, como essa violência generalizada contra o nosso sistema ecológico, eu fico me perguntando o que é ser humano, né? Porque essas práticas são todas práticas geralmente corporativas e geralmente de mentes malignas, né? E perversas que estão muito distantes desse sentido de ser humano comum que na nossa vã filosofia a gente procura entender. Um último artigo sobre diásporas poéticas e políticas. Nesse artigo, eu faço uma reflexão sobre a questão da diáspora. Né? Diáspora, em princípio, é um movimento autônomo de povos, grupos de pessoas, e não o que a gente viveu durante o tráfico de escravizados. Eu não vim para cá em diáspora, eu vim para cá em tombeiro de cócoras dentro do navio. E quando
se começa a usar o termo diáspora na escala que está sendo usado, o meu senso crítico aponta que há uma tentativa de minimizar essa violência. E aí é complicado porque a diáspora está consolidada como um termo da dispersão africana, né? Há estudos sérios e grupos de estudos sérios sobre a diáspora africana, sobre o impacto cultural, impacto econômico, sobre os diversos impactos que a escravização causou, mas chamado de diáspora. E não é, para mim, não é diáspora. Esse artigo, evidentemente, que deu um incômodo da rapaziada, mas o livro, no geral, é um livro que você tem a impressão que foi escrito essa semana, de tão atual que são os seus textos. Eu acho que consegui me expressar, se não de todo, mas um bom bocado, né? E espero que a gente possa se encontrar presencialmente, breve, assim que acabar essa onda violenta de pandemia que nós estamos submetidos. Meu muito obrigado à nossa audiência, meu muito obrigado aos organizadores da feira de Belo Horizonte e breve estaremos juntos, aglomerados e vencedores.